No programa Agro Record de hoje, vamos falar sobre crédito de carbono. Como uma pessoa que possui terras legalizadas pode ganhar dinheiro mantendo a floresta em pé, preservando a natureza. E você vai fazer uma viagem comigo até Piracicaba, interior do estado de São Paulo, para conhecer o Centro Tecnológico e de Inovações da BR Carbon, especialista nesse processo. O seu Agro Record está começando. Tentamos insistentemente contato com as autoridades do governo estadual que atuam no setor para saber sobre essas tratativas, mas não obtivemos resposta, o que confirma o descaso ou até mesmo falta de conhecimento para falarem sobre o assunto.
uma grande revendedora de equipamentos pesados, internacionalmente conhecida por produtores rurais, abriu sua filial no Amapá e um dos principais compromissos da empresa é com o meio ambiente. Dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa missão e da nossa visão de negócio, estão aspectos fundamentais de preservação do meio ambiente, como, por exemplo, separação de resíduos, descarte de resíduos, utilização de energia solar para o nosso consumo. E nós estamos fazendo, o grupo está fazendo uma experiência muito interessante numa fazenda do grupo, que é a substituição de áreas antropizadas em plantação em SAFs, que a gente chama de sistemas agroflorestais, cacau e açaí, que vão contribuir muito para o sequestro de carbono da atmosfera. São alguns aspectos, assim, muito rapidamente, que mostram um pouco a preocupação da Deltamark com essa questão ambiental. As mudas, na verdade, é uma contribuição que a John Deere e os seus concessionários estão dando para estabelecer o ecossistema, vamos dizer, do planeta. Então, para cada máquina vendida, a gente planta uma árvore. Estamos na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Esse espaço aqui é o Parque Tecnológico onde está instalada a diretoria da BR Carbon. Nós vamos conversar com o Bruno Brasil, que é o diretor executivo da empresa. Ele vai falar para a gente explicar como o crédito de carbono é comercializado dentro e fora do Brasil. A Agtech Garage é um dos principais hubs de inovação do agronegócio em nível mundial. Em parceria com empresas líderes nos seus segmentos, é protagonista de uma nova dinâmica da inovação no agro, aberta, em rede, colaborativa e ágil. As iniciativas do Agtech Garage promovem a conexão entre grandes empresas, startups, produtores, investidores, academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do agro, para desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro. E a BR Carbon, que fica localizada dentro desse parque tecnológico, é o objetivo de nossa visita. Fomos recebidos pelo diretor executivo da empresa, Bruno Brasil. Ele nos contou como funciona esse novo tipo de negócio, que tem gerado lucro para empreendedores rurais no mundo e agora no Brasil. A BR Carbon é uma Climate Tech brasileira focada no desenvolvimento de projetos de carbono. Esses projetos de carbono podem ser entendidos como projetos de conservação florestal. Então nós atuamos através de parcerias com proprietários de terra nos 8 estados da Amazônia Legal, e através dessa parceria a gente implementa ações de conservação florestal, monitoramento de fauna, engajamento social. Essas ações em conjunto são utilizadas com o propósito de certificar projetos no padrão VCS e CCB. São os padrões benchmark do mercado voluntário de carbono. Após as auditorias de terceira parte, são gerados créditos de carbono comercializados no mercado voluntário de carbono. Quem compra esses créditos são empresas multinacionais com o propósito de neutralizar suas emissões, né, de gases do efeito estufa. E o lucro oriundo dessa comercialização pode ser utilizado na implementação das atividades do projeto, né, que tem foco na conservação da floresta, na promoção de benefícios líquidos às comunidades tradicionais que vivem nessas áreas e também na manutenção da biodiversidade. Esses projetos de carbono, eles são feitos para durar 30 anos. Isso vem dos próprios requisitos dos padrões internacionais que a gente usa para validar o projeto e verificar a sua eficácia no combate ao desmatamento. Ele explicou sobre a rentabilidade para quem entra no mercado de crédito de carbono. O crédito de carbono está muito valorizado hoje. Quando a BR Carbon começou a fazer seus projetos ou analisar a viabilidade das primeiras áreas para trabalhar,
eu costumava colocar nas minhas planilhas financeiras o valor de 2,50. Né? Pouco mais de um ano atrás, esse valor já estava em 4,30. No final do ano passado, $8. E agora a gente já comercializa crédito de carbono a $15. Então tem um aumento exponencial no valor da tonelada de carbono que pode ser comercializada. Mas como é mensurada a quantidade de carbono em uma propriedade rural? De duas maneiras. A primeira forma é entender qual o estoque de carbono que existe em um hectare. Isso se faz através de um inventário florestal. Técnicos, engenheiros florestais vão até a área para mensurar as árvores da floresta. A gente faz isso utilizando tecnologia de ponta também, sobrevoando a floresta com drones, que tem câmera LiDAR e uma câmera normal, para criar um modelo digital da floresta e estimar a biomassa por hectare. Então esse é o primeiro passo, entender quanto tem de carbono ali. Depois, a gente usa imagens de satélite para entender qual área seria desmatada no tempo, qual área seria suprimida no tempo. E aí a gente pode usar duas estratégias diferentes, que se relacionam a dois tipos de projetos de carbono diferentes. O primeiro deles, o projeto de APD, uma sigla em inglês para Avoided Planned Deforestation, ele remunera os proprietários de terra pela cobertura florestal que excede a reserva legal dentro do imóvel rural. Então, de acordo com a lei do país, o Código Florestal, cada bioma tem uma determinada quantidade percentual em área de floresta que deva ser mantido. Isso é por lei. Na Amazônia, você precisa manter 80% da área com cobertura florestal. A cobertura florestal que excede esse percentual dentro do imóvel rural pode ser suprimida legalmente. Se o proprietário de terra escolhe não suprimir isso, a gente consegue transformar essa área em créditos de carbono. O estoque de carbono, melhor dizendo, presente nessa área, em crédito de carbono. Comercializar isso no mercado voluntário e remunerar o produtor. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ela mais se relaciona a desmatamento não planejado, ou AUD, Avoided Unplanned Deforestation. É um tipo de projeto que serve ao propósito de evitar invasões, grilagens de terra. Então as premissas são diferentes. Ao invés de pagar o produtor pela cobertura florestal que excede a reserva legal dentro do imóvel rural, a gente paga o produtor por aquele desmatamento que a gente consegue evitar, fortalecendo a governança da área, impedindo invasões, impedindo um desmatamento que acontece de forma alheia à sua vontade, por agentes externos. Isso cabe tanto em propriedade privada quanto em unidades de conservação, o que significa que a gente pode também fazer parcerias com órgãos governamentais, que fazem a gestão dessas áreas públicas para injetar dinheiro nesses órgãos e promover uma melhor governança da área, de acordo com a própria vontade do órgão que se dispõe a trabalhar para a gestão dessa área. Bruno falou sobre projetos de atuação da BR Carbon no estado do Amapá. O Amapá é um dos estados da Amazônia Legal e assim, como a BR Carbon tem a intenção de trabalhar nesses 8 estados da Amazônia Legal, também tem a intenção de trabalhar no estado do Amapá, seja com unidades de conservação, seja com propriedades privadas, para a elaboração de projetos de REDD, para projetos de conservação florestal ou até restauração florestal, se assim for desejado. Isso pode ser em breve, curto, médio ou longo prazo? Curto prazo. A BR Carbon tem planos ambiciosos de expansão. Até 2025 cresceremos 10 vezes em tamanho, temos já a estratégia e os recursos para fazê-lo. E deixo aqui o convite aos proprietários de terra no Amapá, para que entrem em contato conosco e avaliem a viabilidade técnica e jurídica para a elaboração de projetos de carbono em suas áreas. A BR Carbon faz isso sem custo para proprietários de terra, podem entrar em contato conosco para entender quanto você poderia ganhar com essa história de carbono, quanto você poderia ganhar com a conservação florestal no seu imóvel rural. Para conhecer de perto como essa metodologia é aplicada na prática, viajamos até a fazenda Nelore BM, localizada no município de Ipixuna, no estado do Pará. Esse aqui é o Rio Capim. Ele divide o município de Paragominas
da cidade de Ipixuna, onde a BR Carbon está realizando em uma fazenda um inventário florestal para mensurar o crédito de carbono. E você vai acompanhar com a gente esse processo. Fomos recebidos pelo dono da fazenda, Bruno Machado. Ele nos levou para acompanhar o trabalho dos técnicos da BR Carbon em sua propriedade. A equipe se desloca até o local, onde será realizado o inventário florestal na área da fazenda. Técnicos preparam os equipamentos que serão utilizados durante a medição. Bruno Mata, responsável pela equipe, nos mostrou como esse trabalho é realizado. Para isso, tivemos que percorrer uma longa distância, floresta dentro. Aqui ela está marcando o início do nosso transecto, né? No âmbito do projeto de carbono, uma das etapas mais importantes que a gente precisa fazer é fazer esse levantamento de quanto que o carbono que está estocado nessa floresta. Então hoje a gente utiliza uma metodologia, né, que a gente implanta parcelas permanentes, a gente faz a medição das árvores e essa aqui está exemplificando aonde está iniciando as parcelas desse transecto, né, aonde a gente fez as medidas que a gente vai estimar todo o carbono que tem nessa floresta. Aqui é um exemplo, né, de como a gente faz as medidas, né? Aqui a gente tem a altura do ponto de medição, ou seja, a gente sempre vai coletar a medida, né, nessa altura que foi marcada. A gente fez a plaquinha aqui hoje, a gente traz toda a questão da rastreabilidade, né, junto à questão do carbono, ou seja, a placa ela tem o seu QR Code, a pessoa que porventura vai compensar as emissões de gases de efeito estufa dela, compensar as emissões de carbono, ela consegue saber qual é a árvore que está servindo para a compensação das emissões dela, da pegada de carbono dela. Então hoje a gente traz essa rastreabilidade, né, esse conceito, né, da tokenização, né, algo que está muito em moda hoje, né, então a gente vem isso agregar e trazer essa tecnologia junto aos levantamentos primários que a gente faz aqui nessa área de floresta. Inclusive a tecnologia aplicada até no tipo dessa etiqueta aqui, né, que parece um papel, mas não é resistente, ela dura. Como é que é isso aí também? Exatamente, aqui é um plástico, né, um plástico maleável, super resistente, em que ele vai estar durando pelo menos por 10 anos, né, quando a gente espera voltar para fazer de novo as remedições e para a gente entender se não esse há desgaste carbono... então, não? Não há Se desgaste. passar aí o QR Code, pega? Pega. Daqui a 10 anos? Pega. Ele vai durar até o próximo inventário. Essa aqui, no caso, é uma casca seca, né, é uma árvore que a gente já fez todas as medições dela, e com base nessas medições a gente consegue entender o quanto tem carbono aqui na floresta. Bruno, para que as pessoas possam entender melhor, né, essa tecnologia, como é que uma pessoa pode ter acesso aos créditos de carbono? Perfeito. Tem algumas etapas, né, que precisam ser seguidas, né? No caso, como é que inicia esse processo? A gente começa com uma conversa com o proprietário, apresenta quais são as vantagens, né? O quanto que o carbono, né, pode remunerar para manter a floresta em pé. Hoje a floresta em pé vale dinheiro, né, Sérgio? Hoje é uma realidade isso. Então, a partir do momento que a BR Carbon começa, né, esse processo de uma negociação, né, junto ao proprietário rural, a gente chega no entendimento, né, de como que vai ser esse processo, uma parceria, né, que a gente estabelece com o proprietário rural. E após o estabelecimento dessa parceria, a gente vem a campo, a gente coleta essas informações do estoque de carbono. Hoje a gente trabalha também com os co-benefícios, né, que o projeto de carbono pode gerar, aspectos sociais, aspectos da biodiversidade. Então hoje a BR Carbon a gente faz todo esse processo, a gente elabora toda a documentação, a gente
auxilia o proprietário no processo de auditoria e também no processo de comercialização dos créditos de carbono desses ativos ambientais, que é de propriedade do próprio dono do imóvel rural. Então, a BR Carbon, a gente auxilia em todas as etapas da cadeia produtiva do carbono, de modo com que a gente consiga estar monitorando esse carbono. Todo ano a gente vem, a gente monitora essas áreas, a gente entende se essa floresta está do jeito como a gente iniciou o projeto. Então a gente tem o quê? Após os monitoramentos são as safras, as colheitas do carbono, né? Todo ano o carbono ele é colhido, né? É muito similar à questão agrícola, né? Que a gente tem as nossas safras. O carbono também ele tem as suas safras. Todo ano a gente consegue gerar essas safras e gerar, consequentemente, receita e recurso para o proprietário rural. Então o proprietário recebe também por ano, tipo uma safra Exatamente, normal. exatamente. Só que com a floresta em pé. Exatamente. Hoje o carbono ele vem o quê? É reconhecer a importância da floresta, né? E remunerar o proprietário que antigamente ele tinha todo o ônus da conservação estava nas costas dele, né? A sociedade hoje reconhece a importância do proprietário rural para a conservação e visa o quê? O carbono a pagar e remunerar de fato e gerar receita para a propriedade do dono do imóvel rural. Agora sim, técnicos preparados. Bruno dá início aos trabalhos no processo de medição. Aqui, Sérgio, a gente tem um exemplo de como a gente começa as medições do nosso inventário florestal, né? A gente vem, estabelece o primeiro ponto, aqui é o nosso medidor em que ele faz o rumo dessa parcela, para onde ela vai seguir. Ali na frente a gente tem um outro técnico nosso em que ele vai fazer esse rumo, estabelecer que a gente vai seguir no sentido certo. Então aqui é uma etapa importante, porque a gente está o quê? Alocando a parcela que vai acontecer o inventário. Após a alocação dessa parcela, em que ela tem um tamanho pré-definido, a gente começa a fazer as medidas das árvores. Então essa etapa é extremamente importante, que garante o quê? Toda a análise que a gente fez inicialmente no escritório, a gente precisa realmente fazer as medições aqui no local onde a gente pré-definiu no escritório. Aquele equipamento que ele estava usando é um GPS. Um GPS. Então, GPS. entre essa marcação e aquela que ele... Exatamente. Que medida é essa? Aqui, na realidade, é o quê? Para você achar o rumo e garantir que a gente está seguindo no nosso transecto em linha reta. Então, basicamente é o quê? Você está só medindo o teu rumo sentido norte, você achando a sua orientação da tua parcela e eles já vão conseguindo abrir, eles já vão abrindo essa trilha para chegar até o final da parcela e depois que a gente estabelecer a parcela... Isso vai ser feito, então, até o final? Até o final. Aqui, no caso, na propriedade do Bruno, a gente estabeleceu 16 parcelas. Então a gente hoje tem uma área aqui monitorada de mais ou menos 1,5 hectares ao todo, assim considerando essas 16 parcelas. Então é uma área bem significativa em que é levantado todos os indivíduos nessa parcela. Em média, em cada parcela a gente encontra entre 150 a 200 árvores, então você pode fazer a conta, Sérgio. É uma quantidade de árvore bem significativa que a gente acaba medindo aqui dentro de uma parcela para estimar o estoque de carbono de toda essa floresta. E é através dessa medição que ele vai ganhar o dinheiro. Exatamente. Vocês vão saber quanto ele tem de carbono na área. Exatamente. Esse aqui é o, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles assim, do projeto de carbono, né? Então, assim... Depois desse processo de medição, vocês têm o rumo, Sim. Tem a área já definida. Perfeito. E aí, Bruno? Aqui, daí depois a gente já começa o quê? A etapa da medição das árvores e da identificação botânica das árvores. Vamos ver como é que é isso? Vamos lá? Vamos lá para a prática? Vamos lá, então vamos você vem com a gente ver como é que é feito. Bora lá. O gabarito é preparado. Ele mede 1,30 m. Ele é utilizado para marcar a árvore a ser cadastrada na altura padrão, chamada de diâmetro altura do peito. Próximo passo requer atenção e muito cuidado. Nesse momento, são repassados dados, como o tipo de árvore e a medida do diâmetro. Não pode haver falha nessa etapa. Angelim, correto? 23,7. Ok. 07945. Após esses procedimentos, é hora de marcar a altura da medida padrão na árvore cadastrada. Nem os tocos de árvores e as folhas espalhadas pelo chão da floresta escapam do inventário.
Quando a gente trabalha com carbono, o estoque de carbono, a gente tem diferentes reservatórios aqui nesse ecossistema florestal. Um deles é a madeira em pé, outro deles é a madeira morta. Então a gente faz a medição dela, a gente tem uma metodologia adequada para estimar o quanto tem de carbono nessa árvore e o quanto de carbono vai estar sendo incorporado nesse ecossistema florestal. E além desses dois estoques, a gente também estima o carbono orgânico do solo e o carbono aqui da serrapilheira. A gente faz a coleta da serrapilheira, leva para um laboratório, a gente estima o quanto tem de carbono numa área de 1 por 1. Para quê? Para a gente retratar realmente o quanto tem de carbono nesse ecossistema florestal como um todo. Ganha dinheiro com tudo aqui na floresta. Exatamente, exatamente. A gente tenta quantificar da melhor maneira e assim aumentar a receita do proprietário, né? Então a gente considera todos os reservatórios de carbono que são possíveis para estimar realmente aí o impacto dos serviços ambientais desse projeto. Esse é o Bruno Machado, um fazendeiro de sucesso, criador de gado Nelore PO e madeireiro, que resolveu investir no setor de crédito de carbono. Ele nos contou por que abriu os olhos para essa nova modalidade de investimento dentro do agronegócio. É até engraçado, sou filho de meu pai empresário do ramo madeireiro, ficou com mais de 30 anos com serraria, e eu cheguei a ter algum atrito com ele. Meu pai, vamos desmatar, sem desmatamento a gente não consegue crescer. E ele sempre teve em mente, Bruno, segura a floresta, que um dia vai valer dinheiro isso. Nossa. Meu pai com a visão de madeireiro, são 4 fazendas aqui, tem 3 que não tem os 80% de abertura. E eu vou citar uma metáfora aqui. O que significa você ter uma fazenda onde você só pode trabalhar dentro de 20%? Imagina você com uma casa com 10 cômodos, onde você tem que escolher 2. E aí você vai manter sempre limpo, IPTU em dia, segurança, para que não haja invasão, e você fazer aquele negócio virar sustentável. Então isso aí me fez buscar conhecimentos, trazer tecnologia para dentro da minha casa, e passei a ter uma pecuária intensiva. A extensiva não entra mais aqui. Então buscamos tecnologia, capacitação humana. Hoje nossas áreas 100% divididas, rotacionadas, em investimento em adubação, correção de solo, e com isso a gente consegue aumentar a taxa de lotação da nossa fazenda e se tornar uma pecuária realmente sustentável e lucrativa. E como entrou o crédito de carbono nessa história? Porque você já tinha projeto para desmatar a área que você agora está investindo nesse projeto. Inclusive tem um AUTEF com autorização de desmatamento aprovada e resolvemos desistir desse projeto, desmatar e vestir a camisa do projeto de carbono, que sem dúvida vai ser muito lucrativo para a gente. Hoje, se você for fazer a conta, realmente, jogar uma floresta no chão para pecuária não se paga. O projeto de carbono hoje é muito mais atrativo. Está só no começo disso. São quantos hectares hoje? Você está apostando nisso nesse projeto? Dentro do projeto de carbono, 6.000 hectares. E que isso, para que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para entenderem melhor, o que isso representa em lucro para você? Talvez hoje eu precisaria ter, que o carbono vai deixar hoje de lucro, eu precisaria ter mais 1.200 hectares de abertura na fazenda, ano. Nossa. Eu abri mão de aberturas, a área legal que eu poderia desmatar, poderia estar produzindo dentro, mas estou apostando no projeto de carbono junto com a BR Carbo. Ele fez uma avaliação entre as 2 atividades que desenvolve hoje em sua fazenda e tem uma resposta na ponta da língua quando perguntado sobre a mais difícil delas. Sem dúvida, a mais complicada hoje é a pecuária, depende de manejo, depende aí da uma capacitação humana. A nossa floresta já está ali intacta e é uma renda que nós pecuaristas, produtores, estávamos precisando desse incentivo para ter a preservação. Bruno, é lógico e evidente que a sua paixão é gado.
Dá para perceber, vem de Isso. pai para filho, né? Mas podemos dizer que agora você tem uma segunda paixão também? Sim, sim. O carbono realmente tem mexido comigo. Faço questão de vestir a camisa e aposto nisso, que para mim é o futuro próximo do agronegócio, é o carbono. Então quer dizer que vai ser, mais tarde nós poderemos dizer que o Bruno Machado é o pecuarista que deu certo. É o pecuarista hoje que cria gado, com respeito à natureza e ainda preserva a natureza e ganha dinheiro. Justamente. Estamos apostando aí na preservação da floresta, junto com a pecuária lucrativa e sustentável. Bruno já sabe muito bem qual o seu maior objetivo hoje. Eu pretendo chegar, deixar um legado e provar que realmente temos condições de produzir mais em áreas menores, junto com a preservação das florestas. Crédito de carbono é o futuro? Um ótimo negócio. Quem tem condições áreas, vale a pena ouvir, sentar e partir para esse futuro, que esse é o negócio. Você não se arrependeu? Não me arrependo e está só no começo. Enquanto isso, aqui no Amapá, estado amazônico com maior cobertura florestal, mais bem preservada do Brasil e um dos maiores centros de carbono, ainda caminhamos a passos lentos, quase parando. Marcelo Creão, ex-secretário de Estado de Meio Ambiente, diz que essa inércia tem um motivo. As informações estão muito dispersas, né? Existem informações em nível internacional, em nível nacional e em nível estadual. Mas esse produto, né, que ele é palpável, a gente consegue mensurar o estoque de carbono para ele ser transformado em crédito de carbono e ir para o mercado de carbono, são etapas muito bem definidas numa cadeia produtiva, assim como uma cadeia produtiva da piscicultura, do gado, da soja, da mandiocultura ou do açaí, o carbono também, ele tem todas essas fases a serem seguidas. Essas informações existem, elas estão um pouco dispersas. E a gente precisa de investimento, que pode ser governamental ou privado, para que a gente consiga efetivamente fazer a mensuração em nível estadual, fechar as metodologias científicas para o estado do Amapá. O negociador internacional ou nacional, aquela pessoa da ponta que realmente vai comprar, ela quer ter a certeza que esse estoque de carbono existe, que esse crédito de carbono foi validado por certificadoras que são credenciadas em nível internacional principalmente, mas ele quer saber uma coisa muito mais importante: se o método científico tem confiabilidade. Existem muitas pessoas ou instituições e até empresas falando em crédito de carbono, mas não sabe como fazer esse cálculo, como dar a veracidade que os próprios protocolos internacionais exigem. Então a gente precisa fazer com que a própria academia e a iniciativa privada, principalmente, se unam num grande seminário para tratar especificamente da compra e venda do crédito de carbono. Como é que eu financio? Será que tem alguma agência bancária que pode bancarizar esse crédito de carbono? Será que ela pode financiar os estudos para que a gente possa, assim como faz o investimento agropecuário, a gente poder fazer o investimento nessa produção, que é o estudo, e para fazer a colheita desse carbono? Então, nós temos as informações, mas a gente está precisando realmente se dar as mãos. Creão alertou sobre o lucro que produtores do Amapá podem ter com crédito de carbono, sem ter que abrirem mão de suas atividades rurais já existentes. Nós precisamos das fazendas, né? A legislação permite com que aquele produtor rural ele faça o seu desmatamento legal e crie o seu gado. E ele pode justamente ter a parte da sua propriedade transformada numa área para ele vender esse crédito de carbono. E as duas coisas juntas chama-se de sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela dá uma adicionalidade a mais nesse carbono que ele está vendendo. Aqui ele está vendendo carne e aqui ele está vendendo carbono, que ele colhe uma safra anual desse carbono também, para poder fazer essa venda. Essa adicionalidade faz com que esse carbono
que está estocado não só nessa propriedade de pecuária, mas em outros tipos de atividade, ele se torne muito valioso. Esse carbono que ele tem um risco de ser desmatado, e aí a gente vai ter essa perda, essa fuga do carbono para a atmosfera, ele passa a ter uma adicionalidade maior e um valor de mercado maior. Então, dependendo do estudo, o carbono está variando de 5 a 50 dólares no mercado internacional. E nada impede que ele possa ter também a criação de gado dele. Criação de gado, criação de peixe, avicultura, os plantios normais aí de toda a agricultura. Essa harmonia das produções, da produção ambiental e da produção agropecuária, elas são totalmente possíveis. É necessário a implantação urgente de políticas públicas ambientais que possam executar a exploração desse recurso, o crédito de carbono, de forma sustentável e viabilizar o desenvolvimento regional. O potencial existe, embora demande um esforço maior de se estudarem as florestas do nosso estado, o que vai ao encontro da importância da ciência e tecnologia para operar uma revolução tecnológica na Amazônia. No caso do Amapá, é preciso pensar o estado a partir daquilo que ele tem de melhor, seus recursos naturais, entre os quais a abundante biodiversidade e suas florestas, a água e o sol, mas também seus habitantes, povos tradicionais indígenas, caboclos, ribeirinhos, quilombolas, que detêm conhecimentos seculares para a manutenção das florestas do estado.